Na antiga cidade de Chipre, no ano de 300 a.C., vivia um comerciante extremamente rico chamado Zenão. Durante uma viagem da Fenícia ao Pireu, o barco de Zenão afundou, levando consigo toda a sua carga. Em um instante, aquele homem que desfrutava de imensa riqueza se viu completamente arruinado. Imagine-se no lugar de Zenão. Como você reagiria ao ver todo o fruto do seu trabalho e esforço desaparecer de uma só vez, arrastado pela força impiedosa da natureza? Que sentimento seria o mais adequado? Você se sentiria furioso, desesperado? Sentiria que a vida lhe deu uma cruel decepção? Para a maioria de nós, essas seriam reações naturais. Mas não para Zenão, o fundador do estoicismo. Para ele, uma pequena mudança na mentalidade pode durar uma eternidade. E uma pequena alteração na forma de ver as coisas pode transformar-se em mudanças profundas e impactantes ao longo do tempo. O núcleo do estoicismo reside na aceitação e na indiferença diante do que não podemos controlar. Após estudar as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e difundiu o estoicismo. Segundo ele, embora não possamos controlar o que nos acontece, podemos controlar como isso nos afeta e devemos usar esse controle com sabedoria. Em vez de se lamentar pelo naufrágio de sua carga, Zenão concentrou-se em manter a compostura, permanecendo calmo e neutro diante da adversidade. Atualmente, muitos interpretam os estoicos como pessoas imperturbáveis, que evitam extremos emocionais como acessos de raiva ou crises de ansiedade. No entanto, a ideia original por trás do estoicismo é muito mais profunda. Em vez de descrever apenas pessoas que não demonstram emoção, o estoicismo oferece uma maneira de compreender e interpretar o mundo ao nosso redor. Esse modo de vida, que perdura por séculos, pode ser aplicado às situações modernas da mesma forma que era há milênios, proporcionando benefícios igualmente significativos. O estoicismo nos ensina a transformar emoções negativas de experiências adversas em pensamentos que nos oferecem uma perspectiva única sobre a vida. A perspectiva é tudo. Cada pessoa vive experiências diferentes e, consequentemente, desenvolve perspectivas distintas sobre a vida. Os estoicos se reuniam em locais públicos para discutir e ensinar sua filosofia, acreditando que seus princípios poderiam beneficiar a todos, sem a necessidade de esconder esse conhecimento em escolas ou palácios. Assim, desde escravos até imperadores, todos tinham acesso ao estoicismo. Entre os estoicos mais notáveis estão Epicteto, um ex-escravo cuja própria vida exemplifica o conceito de adquirido, Sêneca, um renomado estadista, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos da história. Esses estoicos praticavam o que pregavam, evitando a segregação e lutando contra a desigualdade. Antes de continuarmos, se esses ensinamentos estão sendo valiosos para você, deixe sua curtida e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais conhecimentos estoicos. Os estoicos até cunharam o termo cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Hoje, associamos essa ideia a cidades como São Paulo, Nova York, Toronto, Dubai e Londres devido à sua diversidade. No entanto, o conceito original era sobre unidade e inclusão. Embora as mulheres não fossem permitidas na filosofia estoica na época de sua fundação, os estoicos discordavam dessa exclusão. Musônio Rufo, professor de Epicteto, afirmou: não são apenas os homens que possuem ânsia e uma inclinação natural para a virtude, mas também as mulheres. Elas não menosprezam ações nobres e justas e rejeitam o oposto dessas ações. Se é assim, por que os homens devem procurar e examinar como viver bem, isto é, praticar filosofia, mas não as mulheres? Mesmo em uma época de restrições, as mulheres podiam aprender e adotar o estoicismo.
Por que então tantas pessoas adotam o estoicismo como um modo de vida? Em um mundo cheio de surpresas inesperadas, nossas emoções frequentemente complicam as coisas. Na realidade, não ficamos tristes apenas porque coisas ruins acontecem, mas porque essas coisas ruins são inesperadas. A chuva, por exemplo, é essencial. Rega as plantas, fornece água para os animais e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas, quando somos pegos desprevenidos por uma chuva sem guarda-chuva, a experiência nunca é agradável. Assim, por que não choramos quando começa a chover? Porque, embora a chuva possa ser incômoda, aprendemos a aceitá-la como inevitável. Da mesma forma, o estoicismo nos ensina a esperar que eventos negativos ocorram e a aceitar que isso faz parte da vida. Ao suportar essas situações desconfortáveis, preparamos nossa mente para lidar com infortúnios futuros. No mundo atual, onde somos bombardeados com anúncios e pressões sociais, somos levados a acreditar que a felicidade depende de posses externas, aparência ou sucesso material. No entanto, essa mensagem de valor é mais relevante do que nunca. Ao crescer, aprendemos com diferentes fontes, em casa, na escola e através das nossas próprias observações. No entanto, muitas vezes essas fontes ensinam de maneiras distintas. Precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, podemos criar expectativas irrealistas e, consequentemente, nos frustrar. Em vez disso, devemos focar em melhorar a nós mesmos para nós mesmos. Devemos agir por nós mesmos e apenas por essa razão. Anexar esperanças externas ou apegos secundários aos nossos atos quase sempre leva à decepção. Frequentemente, tentamos preencher esse vazio com bens materiais ou status social. Mas o estoicismo ensina que, ao buscar a felicidade através de coisas externas, colocamos nossa alegria nas mãos de forças imprevisíveis. Carros podem quebrar, desastres naturais podem devastar cidades e as taxas de divórcio continuam a aumentar. Mesmo as coisas gratuitas têm seu custo. Como escreveu Sêneca, aprender a viver com menos criará espaço para as coisas que realmente importam. Devemos valorizar nosso valor intrínseco como seres humanos e não as posses materiais. Devemos fazer o nosso melhor para manter a serenidade, independentemente dos desafios que enfrentamos. No final do dia, não temos controle sobre a maioria dos eventos que nos acontecem, mas temos total controle sobre como reagimos a eles. Essa é a dicotomia do controle, o princípio fundamental da filosofia estoica. Como disse Epicteto, a principal tarefa da vida é simplesmente esta: identificar e separar o que está fora do nosso controle do que está sob nossa escolha. Os estoicos ensinam que devemos distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar, e definir nosso valor com base nas coisas que podemos controlar. Esforçar-se por metas é positivo, mas desmoronar quando as coisas não saem como planejado é, para os estoicos, um desperdício de energia. Criar vídeos para o YouTube, por exemplo, pode ser menos desafiador do que ser um imperador romano, mas ainda apresenta suas dificuldades. Desde a elaboração da ideia até a publicação do vídeo, você tem controle sobre cada etapa. No entanto, uma vez que o vídeo é publicado, o sucesso depende do algoritmo do YouTube. Muitos avaliam o sucesso de seus canais com base em métricas externas, como visualizações e assinantes, que estão fora de seu controle. Os estoicos ensinam que o sucesso deve ser julgado pelo esforço investido, não pelos resultados externos. Confie no processo. Viver com menos significa desvincular-se das pressões sociais que você mesmo criou. Imagine alguém que trabalhou duro e acredita merecer uma promoção. Se seu chefe não concede a promoção, essa pessoa pode começar a duvidar de si mesma, sem considerar que o chefe pode ter razões pessoais ou circunstâncias que nada têm a ver com seu desempenho.
Se o valor for atribuído à qualidade do trabalho entregue, a decepção é minimizada e o objetivo pode ser apenas adiado. Um verdadeiro estoico não mede seu sucesso pelo ganho financeiro, mas sim pela capacidade de viver uma vida boa e confortável, independentemente das posses. O estoicismo preza 4 virtudes principais: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é a capacidade de distinguir entre o que é interno e o que é externo, e a escolha de como reagir. Coragem é persistir e resistir. Temperança é fazer mais com menos, comunicar-se de forma eficiente. Justiça é tratar todos com equidade, pois todos nascemos para ajudar uns aos outros. Nelson Mandela, um dos líderes africanos mais emblemáticos, exemplificou essas virtudes. Após 27 anos de prisão por lutar contra o apartheid, ao ser libertado e eleito presidente da África do Sul, ele não buscou vingança, mas sim a reconciliação e a construção de uma nação melhor. Ele leu e aprendeu com os valores estoicos de Marco Aurélio, praticando-os ao longo de sua vida. Este é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo desempenha um papel fundamental em práticas como a terapia comportamental emotiva racional, REBT, e a logoterapia. Essa terapia auxilia os pacientes a identificar e confrontar padrões de pensamento negativos que podem estar causando dificuldades emocionais e comportamentais. Ela oferece a oportunidade de desafiar a lógica por trás desses pensamentos prejudiciais e, ao reconhecer que muitos deles são infundados, substituí-los por crenças mais construtivas e saudáveis. Por outro lado, a logoterapia se baseia na ideia estoica de que os seres humanos são guiados por um propósito. Mesmo nas circunstâncias mais sombrias, podemos encontrar significado e alegria ao descobrir e nos conectar com esse propósito. No entanto, como muitos de nós sabemos, é mais fácil falar do que fazer. Transformar a forma como pensamos é um processo contínuo, assim como qualquer outra mudança significativa em nossas vidas. Precisamos nos desapegar de velhos padrões e adotar novas formas de pensar. Para enfrentar nossos desafios com felicidade, é essencial praticar a autoaceitação. Ao direcionar nosso foco para as coisas que realmente podemos controlar e nos distanciar daquelas que estão fora do nosso alcance, podemos levar uma vida muito mais plena e gratificante. O estoicismo nos ensina a navegar através das tempestades da vida, passadas e presentes, em direção a águas mais calmas e serenas. E se por acaso nosso navio afundar e nos encontrarmos à deriva, podemos encontrar consolo no fato de que vivemos uma vida íntegra, mesmo que não tenha sido exatamente como esperávamos. Afinal, lembre-se, tudo tem um fim. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.